Nós vamos falar, eu acho que do fator mais crucial. Gente, é difícil demais administrar uma agenda. Tem hora que eu acho que é mais fácil você administrar suas finanças do que dar conta de fazer tudo que você se propõe ao longo do tempo. Então, vou tentar dividir com vocês algumas experiências. Coloquei ali alguns modelos de agenda e umas formas de administração de tempo que eu acho que são eficazes e rotinas que a médio e longo prazo podem levar você a se tornar uma pessoa mais produtiva. Bom, vamos pensar numa coisa. Primeiro, a gente tem que pensar que administrar o tempo é ser mais produtivo. Mas a gente corre o risco de achar que ser produtivo é ficar o dia todo ocupado. E não é. Ser produtivo ou ser eficiente, gente, não tem absolutamente nada a ver com você estar 100% do seu tempo ocupado. Eu até costumo falar que quem está 100% do tempo ocupado não está sendo produtivo, porque não está conseguindo fazer as coisas de maneira mais eficaz, gastando menos tempo do que o necessário, vamos dizer assim, ou avaliando a forma como está administrando a rotina. Então, vamos pensar o seguinte, nós, principalmente no Brasil, a gente trabalha com o relógio, então a gente acha o seguinte, que o tempo é chegar tal hora e sair tal hora. Uma mudança que tem que acontecer na nossa vida como um todo, é em vez de trabalhar com relógio, trabalhar com um evento. O que é que você tem que pensar? O importante não são quantas horas você vai dedicar àquela tarefa. O importante é que aquela tarefa tenha início, meio e fim. Muitas vezes eu estou dando uma aula e penso assim, eu podia terminar essa aula mais rápido. Só que às vezes a gente sabe que, mercadologicamente falando, o aluno ele quer que, se ele pagou por 2 horas, que a aula tenha exatamente quantas horas? 2. Mas às vezes eu tenho a sensação que eu estou perdendo tempo e que ele também está perdendo tempo, porque a mesma aula poderia ser dada num período de curto mais, vamos dizer assim, num período de tempo mais curto e que seria mais produtivo, tanto para mim quanto para ele, que a gente pudesse dissipar esse tempo perdido com outra coisa. Então, às vezes a gente olha e fala o seguinte, se eu marquei 2 horas para fazer tal coisa, eu quero ficar 2 horas fazendo tal coisa. Não, meu filho, o que você quer é concluir tal coisa. Então, a partir do momento que você concluiu, você já poderia passar para uma outra tarefa, ou até mesmo aproveitar um momento livre, que também é importante. Então, a gente tem que trabalhar muito mais com os eventos do que com o tempo do relógio. Isso é tão importante na nossa vida como um todo, gente, que às vezes você vai num lugar e fala assim, nossa, parece que o tempo não está passando. Não, é que o evento está ruim mesmo. O que você está fazendo ali está te desagradando, está te deixando uma sensação de desconforto. Então, a sensação de tempo é perversa, é dolorida. Por outro lado, às vezes você está num lugar que você fala assim, nossa, nem acredito que já acabou. Essa sensação, essa experiência está mostrando que aquele tempo ali, ele foi prazeroso e foi principalmente o quê? Produtivo. Então, é isso que a gente tem que passar a dar mais relação. O tempo, ele está relacionado com um fator de subjetividade, ou seja, a produção, ela depende de como você administrou para aquela tarefa ter início, meio e o quê? Fim. E tem um outro probleminha, que eu adoro, não está nesse livro, mas está num outro de produtividade, que eu, sim, amo, já li várias vezes, que é um livro que chama Produtividade Máxima. Depois eu vou colocar assim, alguns autores que são interessantes. Nessa base, eu coloquei uma resenha crítica no blog, que o blog tem um endereço aí para vocês, que aí vocês podem baixar a resenha, tipo um resuminho dessas obras mesmo, que às vezes vocês têm pouco tempo, né? Então eu vou lendo para vocês e vou colocando algumas coisas lá. Esse livro de produtividade máxima, ele vai explicar um negócio que eu falo assim, gente, eu falo isso todo dia, mas é difícil do povo entender. 99% feito não é 100%. E toda vez que você faz 99%, você tem um outro problema. Tudo que dependia daquele negócio fica o quê? Atrasado. E às vezes só por causa de 1% você não conseguiu dar andamento em outros eventos que eram necessários. Então a gente tem que pensar assim, quase concluído não é concluído. Pegou, vai até o final. Essa é a maior questão do tempo. Bom, em grandes períodos, então eu separei aqui 3 coisas para você fazer. Tudo isso tem no nosso material, mas principalmente eu coloquei uma agenda, um modelinho que eu acho que é eficiente para vocês, tá? Faça uma agenda de no mínimo 3 meses.
A agenda de um mês só, ela não te permite visualizar, por exemplo, assim, feriados que vão ter no mês seguinte. E eu coloquei lá no seu planejamentozinho, por exemplo, que na hora que você for planejar suas finanças, você tem que observar até se tem feriado. Você gasta mais ou menos quanto tem feriado? Mais, gente, mesmo se você ficar em casa, não é porque você viaja, não. É porque aí a gente come uma coisa diferente. Então, sem querer, você vai se descontrolar um pouquinho. Então, tem que estar planejado. No último dia do mês, reveja os compromissos do mês corrente e do mês posterior. Faça as adaptações, incluindo as tarefas não concluídas e reorganizando essas tarefas em função do mês seguinte. Então, num planejamento de 3 meses, você consegue sempre visualizar melhor. O ideal, 6, mas até se acostumar de 3 em 3 é bem legal. Então, por exemplo, assim, aluno que estuda para concurso, se você não consegue fazer um planejamento anual, meu filho, vamos começar com um trimestral, já vai ser uma bênção, já vai ser uma mudança na sua vida. Depois você vai aumentando dentro do que você puder. Todo dia, no fim de cada dia, estabeleça por escrito a ordem com que serão executadas as tarefas do dia seguinte. Em qualquer momento você chegar na minha sala e levantar o meu computador, você vai ver exatamente um papel escrito o que eu tenho que fazer no dia seguinte. Outro dia eu estava lá na sala, aí eu brinquei com uma aluna, eu falei assim, a minha agenda do semestre está montada. Ela falou assim, sério? Eu falei, não, vou pegar para você ter certeza, que eu quero que você seja organizada. Aí ainda brinquei, falei, minha sala é uma bagunça, mas a agenda está impecável. E isso é muito bom, porque eu consigo projetar melhor as coisas no espaço. Consigo, por exemplo, assim, eu quero, sei lá, passear, eu quero tal coisa, eu consigo visualizar. Comece e termine as tarefas no prazo, não pule tarefa. Aliás, a gente tem que começar das mais chatas, sempre. Pior coisa, começa da pior. Porque se você deixar a mais chata por último, você está cansado, você vai ter uma propensão natural a se dar uma desculpa para não fazer. Que é mais ou menos como as suas emoções trabalham. Você não fala, eu não vou fazer. Sabe o que você faz? Você arruma um médico na hora da tarefa, você passa mal, você tem uma dor de cabeça horrível, você começa a ter uma cólica desenfreada, você fala assim, deixa eu ver se alguém está me ligando, e começa quase que ligar para os outros para ver se alguém retorna. Então, você se sabota, você arruma algum pretexto, conscientemente ou inconscientemente, para ser menos produtivo. E aí, como a gente é humano, a gente faz isso. Eu já tive turma regular de concurso, que eu falava assim, gente, que turma difícil, que os meninos complicados, porque tem os anjos, mas também de vez em quando você pega uma turma que você fala assim, Jesus, o que eu estou fazendo nessa sala? Todo mundo que está aqui parece que acordou de mau humor. Então, aquele aluno que reclama de tudo, que tudo para ele está ruim, que fala demais. Toda vez que eu ia dar aula para a turma, acontecia alguma coisa. Um dia eu passava mal de estômago, no outro dia eu tinha dor de cabeça. Aí eu falava assim, a energia da turma. Depois eu falei, não, isso é um bloqueio consciente. Todo dia que eu ia dar aula para a turma, eu queria que fosse outro professor. E a gente faz isso, porque para lidar com tarefas mais complexas, que a gente não está tendo tanta paciência, a gente acaba emocionalmente despreparado. Vai lá e arruma uma forma de adiar o negócio. Então, você tem que pensar o seguinte, faz parte da minha rotina, eu não vou fazer só o que eu quero, logo eu vou começar exatamente pelo que eu não quero. Então, começa pelo que você acha que é pior. Organize seu dia das atividades mais complexas para as mais simples. Quando eu falo complexidade, não é necessariamente o nível de exigência cognitiva da tarefa, não. Começa pelo que você não gosta de fazer. Sempre que possível, então aquilo ali você vai fazer todo dia, isso aqui você vai fazer sempre que for possível. Evite marcar médicos no meio do dia, procure sempre agrupar esse tipo de necessidade no fim. Aí, seria uma hora que a maioria de nós teria que rir, porque na nossa cabeça é exatamente o contrário. A gente marca o médico no meio do dia porque a gente quer fazer o quê? Tecnicamente, perder o dia de trabalho. A gente fala assim, qual é o horário que eu vou demorar mais para ir, para voltar ou para não trabalhar? No caso dos meninos que estudam para concurso, qual é o horário que eu vou ficar agarrado o dia inteiro e não vou estudar porcaria nenhuma? Então, é uma autossabotagem. Só que olha aqui, você vai perder aquele dia. E quando você voltar, alguém vai ter feito suas tarefas. Então, eu sei que vai se embananar. Esse é o problema. Toda vez que eu desmarco uma aula, eu tenho que marcar a aula no sábado ou no domingo. Então, eu já entendi que isso não é eficiente para mim. Que é melhor eu cumprir o meu compromisso no dia do que adiá-lo ou postergá-lo de maneira que ele vai ficar ainda mais inconveniente.
Entenderam mais ou menos como é que funciona? Só que na nossa cabeça não é assim, ainda, porque você ainda não está, vamos dizer assim, pensando da maneira mais eficiente para você conseguir realizar o seu projeto de vida. Quando você parar para pensar, você vai falar assim, eu não vou ficar marcando médico no meu horário de trabalho porque eu estou querendo ser promovido. Então, se eu estou querendo ser promovido, eu quero ter mais dinheiro para gastar com um carro melhor, eu não vou fazer isso. Entendeu? Então é tudo uma rotina, e é tudo uma causa e efeito. E se você não visualizar as causas, quem está no seu entorno vai visualizar para você. Então, você não está vendo que está se auto-sabotando, mas as pessoas que lidam com você vão estar vendo isso. Então, você vai estar deixando de estudar, não vai obter o resultado esperado. Você vai estar saindo no meio do trabalho com uma certa frequência e o seu chefe vai estar pensando assim, o compromisso dessa pessoa é 0. E aí vai, é uma bola de neve. Saiba delegar coisas que você não precisa fazer. Então, é assim, tem 20 pessoas para fazer supermercado na sua casa, e você está lá estudando. Aí você vai e fala assim, a Júlia lá, ó, todo dia, deixa que eu vou, mãe, buscar o Tatá. Júlia, você não está estudando? Não, acabei agora. Claro que acabou. Ela está querendo dar uma volta, dar uma respirada. Tadinha, ela precisa respirar. Precisa. Mas o meu compromisso é de bancar os estudos dela. E se ela quer passar, ela tem que estar comprometida com ela. Não é comigo. Se ela não passar, o problema não vai ser meu, vai ser dela. Vocês já pensaram nisso? Todos os dias eu repito isso para ela. O sonho de ser médica é seu, não é meu, senão eu tinha feito medicina. Não é isso? E mais do que isso, se amanhã ela for uma médica de sucesso, ela vai ser só a médica de sucesso. Pronto, só a médica de sucesso. E se ela não for, ela vai ser o que ela produziu para si mesma. Então, a responsabilidade de estudar é dela, não é minha. Eu não posso ficar, Júlia, estuda, eu não fico assim, não. Eu não faço isso porque eu acho improdutivo. Ela tem que ter autonomia para gerenciar o futuro dela. Amanhã ela vai ser uma mulher, ela vai morar sozinha, ela vai ter que pagar a conta. E se eu administrar tudo para ela, como é que ela vai administrar a própria vida? Ela tem que ter autonomia. Então, verdade e consequência. Se todo dia ela quiser parar para buscar o Tatá, eu sei que ela vai estudar 1 hora a menos por dia. O problema é dela. Se ela está gerenciando isso adequadamente, né, quer dizer que tudo bem. Se não tiver, ela vai ter que repensar. E isso todos nós. Você pode delegar? Delega, gente. Para de querer fazer coisa que você não precisa. Supermercado, ligações, pesquisa na internet. Ano passado eu tomei uma decisão. Não sei se alguns de vocês viram. Eu postei na internet lá que eu procurava uma vaga de assessora pessoal. É aquela coisa, você fala assim, eu vou ter que abrir mão de mais ou menos R$2.000, R$2.500. É muito dinheiro, porque, como pessoa física, imagina o seguinte, eu poderia estar juntando esse dinheiro para outras coisas, concordam comigo? Você pagar uma pessoa para te ajudar a organizar suas coisas, é muito dinheiro. Eu sempre fiquei lá assim, não vale a pena gastar com isso, não vale a pena gastar com isso, não. Aí pensei um pouco mais, falei assim, só que é o seguinte, eu posso fazer uma troca. Se essa pessoa fizer o supermercado, fizer as pesquisas da internet, fizer as ligações, às vezes ajeitar alguma coisa que eu preciso de reunião, por exemplo, fizer uma pauta bacana, fizer uns contatos bacanas, quem sabe eu não vou ganhar um pouco mais de dinheiro e esse dinheiro vai ser, inclusive, imperceptível dentro da minha renda. Foi exatamente assim que aconteceu. Nos primeiros 4 meses, sofri um pouquinho para pagar. Falei assim, nossa, porque eu ainda não estava conseguindo visualizar o resultado. O resultado não vem de um dia para o outro, né? Depois eu falei assim, gente, eu tenho mais tempo para dar aula. Como professora, eu valho mais. Eu tenho mais tempo para dar palestra. Como palestrante, eu valho mais. Então, nesse caso, foi a melhor coisa que eu fiz por mim mesma. Foi assim, eu ganhei qualidade de vida ao extremo. E pude trabalhar mais. E, portanto, gerar mais receita para mim. E aí, obviamente, contar com essa pessoa para me ajudar. Entendeu? Então, você tem que pensar assim, ó, o que funciona para você? Pedir o marido para fazer supermercado, a sogra para ficar com os filhos, e você fica estudando no fim de semana. É isso. Pode delegar? Delega. Se é um projeto de vida de um casal ter uma casa, então, gente, não precisa dos dois ir fazer supermercado, porque às vezes fica assim, mas um tem que acompanhar o outro. Mas aí, às vezes, um podia estar fazendo um serviço e o outro podia estar fazendo supermercado, de maneira que, no final das contas, ambos produzissem um resultado mais próspero para a família. Afinal de contas, fazer supermercado não é namorar, né? Então, a gente tem que pensar assim, ó, existem algumas atividades que podem ser divididas, senão você vai ficar o tempo todo o quê? Em função de certas coisas que não vão te tornar a pessoa mais produtiva do mundo.
concentre-se nas atividades necessárias e supervisione as que você delegou. Só vê se está bom, está ótimo. E delega. Não é delega assim, mas você vai comprar direito, mas você vai fazer direito. Olha aqui, você vai fazer assim? Aí piorou. Você não fez e gastou o tempo de quem está fazendo. Vamos lá, gastou o seu, o da pessoa, e ainda não fez nada direito que você ficou ali para fazer. Então, quando você delegar, você fala assim, toma, o problema é seu. Quando a pessoa chegar com o que você pediu, você fala assim, não está bom não, devolve, pronto, encosta. Então, não perca tempo à toa, não se interesse pela vida de todo mundo, isso poderá prejudicar a sua produtividade. Tem gente que no trabalho quer saber de tudo, e quando você não está no trabalho, se em vez de ficar pensando no que você poderia colocar no seu Facebook de útil, você fica olhando o Facebook dos outros. Então, para com essa mania, gente. Quem se preocupa com a vida do povo não tem tempo para cuidar da própria vida. Cuida da sua. Já é muita vida, não é não? Cuida da sua. Então, assim, sempre você tem que pensar no gerenciamento eficiente dos seus sonhos, do seu tempo, daquilo que você planeja. Esquece um pouco os outros. Se apega nos outros só como exemplo e referência para aquele objetivo que você tem. Fora isso, não fica fiscalizando nada de improdutivo, não, que isso aí acaba sendo desnecessário.